Ravel, hora da gente falar do Bahia. E se o Ceará já tinha uma linha de serem chegadas e saídas pontuais, aqui, olhando para o elenco do Bahia, para o perfil das contratações, para a forma de trabalho do Grupo City, aqui eu acho que é basicamente pinça, tá? E que talvez a sua opinião seja a sua opinião e fique muito longe da realidade, porque ali no esporte, quando a gente passou pelo esporte, que a gente falou do Queiroz, é a nossa opinião. Eu acho que vai ficar longe da realidade. Mas quando a gente fala Johan no esporte, é a nossa opinião, mas é muito próximo da realidade. Quando a gente passou agora do Ceará, que Minhoca falou Recalde, é a opinião de Minhoca e é a realidade. Tá? Quando a gente fala Rômulo, eu já tenho dúvidas o quanto tem visão de Minhoca e o quanto pode se concretizar. No Bahia, eu não sei se eu consigo identificar um jogador em condição real de sair. Rodrigo Nestor é um jogador que deveria sair? Deveria. Mas existe condição real de Rodrigo Nestor sair? Iago Borducci poderia ser um jogador para sair? Poderia. Mas existe condição real de Iago Borducci sair? Eu acho que o Bahia está meio preso a algumas dessas peças, né, Ravel? Queria a tua análise. E se tem alguém que você vê, antes da sua opinião, em condição real de sair, em especulação, em sinalização, em desejo, em vontade. Tem alguém que está, pelo menos no desejo, não vou falar no viés de sair, mas que existe ali uma sementinha plantada para ser negociado? Fred, vamos lá. Primeiro, é imprescindível a gente contextualizar que esse elenco que a gente tem na tela é o fruto de um amadurecimento de um trabalho que começa em 2023 e que invariavelmente vai tomando corpo, né, ganhando forma de fato e faz com que as mexidas no elenco do Bahia, tanto no que diz respeito a entradas quanto a saídas, elas se tornem cada vez mais pontuais. É o que você falou. São saídas e entradas pinçadas. Rogério Ceni chegou a dizer na última coletiva, no jogo após o triunfo contra o Náutico, que a janela desse meio de temporada seria uma janela de ajustes e não uma janela de investimentos. Ou seja, a direção de futebol já conseguiu identificar quais são as carências do elenco, ele chegou a dizer que não ia ali enumerar, mas no exemplo dele ele se limitou a 3, ele falou podem ser 1, 2 ou 3 reforços, ou seja, dando a entender que o mercado ideal do Bahia contemplaria aí 3 chegadas, de acordo com aquilo que ele já identificou como carência. E essas chegadas, elas não necessariamente também seriam associadas a eventuais saídas, porque essas saídas elas já aconteceram também em alguns outros momentos da temporada, né? O Bahia se desfez de alguns atletas ali que ele não pretendia contar, a exemplo do próprio Iago Felipe, que foi um dos últimos que saiu para o Mirassol, e essas chegadas elas seriam muito mais para recompor lesões, né, que aconteceram no meio dessa entre o término da primeira janela e a chegada dessa segunda, ou de deficiências que o Bahia identificou ou negligenciou, não teve tanto sucesso para repor, que é exemplo do gol, né, que a gente já pode colocar aí como a caixa vermelha da principal necessidade que o Bahia tem de intervir nesse mercado. Então, quando o Rogério Ceni fala ali, Fred, em 1, 2 ou 3 reforços, você pode ter certeza que se o Bahia fizer um movimento de mercado para contratar apenas um jogador, esse jogador será um goleiro. O Bahia tem uma necessidade muito grande de qualificar de fato essa posição, até porque a vinda de Ronaldo não atendeu às expectativas, né, que o clube internamente tinha e que talvez aqui o torcedor, a crítica já tinha ali opiniões fortes de que não atenderia. Não à toa ele não conseguiu sequer alcançar de fato uma titularidade incontestável, né? Foi Eu titular lembro que durante Cássio um tempo. Cardoso falou que ele seria ok se viesse na vaga de Denis que saiu, né? Exatamente. Ele foi titular por um tempo, depois acabou se lesionando, e aí Marcos Felipe ali oscilando entre atuações boas e outras falhas, acabou conquistando a titularidade. Então, nesse momento, o que a gente tem é a certeza de que o Bahia vai se movimentar para trazer um goleiro. E aí, respondendo mais diretamente sua pergunta, Fred,
O único jogador que eu vejo possibilidade de ter saída de fato no Bahia nesse momento é um jogador que a gente nem vê especulação propriamente dita, mas sim por lista de prioridade de utilização, esse jogador seria Rezende. Um jogador que já cumpriu seu ciclo no Bahia, hoje está ali dentro de uma ordem de prioridades, o né? homem, De Cauê, seleção, o de homem ser é escolhido. esse. O homem é É, esse. Rezende. é um jogador que não goza mais desse prestígio todo. Até o próprio Rogério Ceni gosta do perfil, né? Um jogador polivalente, multifacetado, que pode jogar ali em várias posições, inclusive por ser canhoto. O Rogério Ceni preconiza bastante você ter um jogador de lado esquerdo, de pé esquerdo, pé dominante ali na zaga, e foi por isso que ele foi recuado para essa função. Mas ele tem deixado de ser utilizado, inclusive fazendo com que o Bahia, por exemplo, coloque David Duarte na quarta zaga quando o Domingo não está disponível, ou lançando o jovem Fred Lippert, que acabou entrando aí no nosso elenco. Então, esse talvez seja o jogador, Fred, com a maior possibilidade de saída do elenco do Bahia. Aí, outros nomes que a gente teria aí seria forçar demais. Exemplo do próprio Ronaldo, que acabou vindo, não convencendo, seria muito mais aqui um desejo pessoal do que necessariamente uma possibilidade de saída. Em termos de Mas se o Bahia possibilidade, trouxer um a gente goleiro, tem Rezende. não vai ficar com os Aí quatro, você né? você entra num problema porque você tem 4 atletas, né, na posição. Danilo Fernandes, que já externou o desejo de jogar por mais uma temporada e depois seguir carreira fora dos gramados, atuando ainda pelo Bahia, né, em outra função. Mais uma Marcos Felipe temporada tem 26. contrato, mais uma temporada 26, exatamente. O Bahia vai externar o desejo dele. Eu acho, Tu é eu acho muito que bom, né? Eu também quero. Danilo Fernandes, mais posso também? Não, eu acho que ele vai acabar, vai fazer um acordo ali, termina esse ano e segue para essa função. Aí você tem Marcos Felipe, que tem contrato até o fim de 2027, salvo engano. E Ronaldo, eu não sei qual é a condição contratual dele aí, mas de qualquer forma, o Bahia que vai priorizar trazer um goleiro, vai ter 4 jogadores nessa função. Outros jogadores até não são necessariamente unanimidades aí em relação à torcida, Fred, mas em nenhum momento se aventa a possibilidade de sair. Vou trazer aqui um exemplo de Ademir, é um jogador que a torcida do Renovou, né? Bahia. Renovou É ainda. isso que eu ia falar. É um jogador que a torcida do Bahia vive uma relação de amor e ódio. Uma parte não gosta, outra parte acha que é útil. Eu, por exemplo, faço parte dessa camada da torcida que pensa que é um jogador sim útil e é um jogador que acabou de renovar o seu contrato. Então, só para ficar num exemplo de atletas que, mesmo que não seja assim unanimidades em relação à torcida do Bahia, vão se manter aí no elenco, até porque o elenco do Bahia ele atingiu um nível de coesão interessante. O que precisa de fato são ajustes pontuais. Para reforços aí, você citou, obviamente, a urgência no gol, que virou o ano com essa urgência, empurrou com a barriga, né? Precisa agora de um zagueiro canhoto, né? Para ser o reserva ali. Para compor, porque Mingo Para compor ali, né? Porque se tô desconsiderando. Hoje Rezende ficaria entre ele, como você falou, e o David Duarte indo para lá, né? Principalmente porque, Fred. Vai jogar Sul-Americana, o Bahia roda, tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste. E é um setor que sofre ainda muito com oscilações de desempenho, tá? David Duarte falhou nos dois jogos mais importantes do Bahia na temporada até aqui, o jogo contra o Atlético Nacional, o jogo contra o Inter, teve participação direta nos gols dos times adversários do Bahia. Então é um jogador que, apesar de ter vindo aí com boas atuações, conseguindo até assumir a titularidade ante a disputa com Gabriel Xavier, talvez o Bahia precise de um jogador que tenha uma performance mais consistente, mais constante ali, para ser um jogador que, quando for requisitado, possa entrar e corresponder. Lembrando que Canu teve uma lesão séria, então se de fato ele ainda conseguir entrar nessa temporada, vai ser ainda naquela questão de recondicionamento, de retomar o seu desempenho. Não se pode contar com Canu para 2025, mesmo que ele ainda consiga entrar em campo esse ano. Então, a necessidade de se ter um zagueiro mais confiável, nem que seja para servir aí de suporte, de reserva imediato para essa dupla, eu realmente vejo dessa forma. Diferente, por exemplo, do meio-campo, onde Eric também sofreu uma lesão séria, o tempo de recuperação é menor, a tendência ali é que entre os meses de agosto e setembro ele já possa estar de volta, mas o meio-campo do Bahia passou a se acertar, né? Depois que
Rodrigo Nestor e Michel Araújo passaram a jogar bem, jogar melhor, e principalmente com Acevedo voltando a fazer boas partidas, apesar da lesão de Eric, esse setor acabou ficando aí em segundo plano nessa lista de reforços possíveis aí. O Ravel, aproveitando, a camisa 9 é resolvido ou apenas, de alguma maneira, se ganhou tempo? Não é resolvido, Cauê. A gente está vivendo, na verdade, um problema na camisa 9 aí, porque... porque eu contrataria. Eu iria atrás. Eu acho que depois, na ordem de prioridades, gol 1, zaga 2 e um 9 aí, a terceira Gol prioridade 1 e 2. quase que imediata. Prioridade 1 e 2, assim. Exatamente. Tem que fazer. Mas eu acho, inclusive, que quando o Ceni cita essas carências do elenco, na janela de ajustes que ele citou, que ele fala em 1, 2, 3 reforços, eu acho que é um para cada posição aí, que a gente citou até agora. Gol, zaga e o camisa 9, porque é onde realmente o Bahia vive seus momentos de instabilidade na temporada, né? O William José acertou, consegue fazer gol, mas em determinados contextos de jogo ele acaba não ajudando tanto pelo seu perfil. O Bahia é um time que prefere jogar com atacantes da característica de Lúcio e Thiago, de um modo geral, mas Lúcio vem numa draga miserável, ainda não tem se ajudado fora das quatro linhas ali, com algumas declarações meio infelizes. Ele deu uma entrevista recentemente para a imprensa uruguaia, né, nessas datas FIFA, dizendo que preferia atuar pelo lado direito do campo, jogando aberto. Isso abre um precedente para o Bahia trazer um centroavante de fato. Eu não gosto de centroavante também. Eu prefiro ele aberto. Mas eu também não o vejo com características, Cauê, para jogar. Ele é um segundo atacante, na verdade. Exatamente. É um problema no Brasil, né? É um problema no Brasil que esse modelo, esse atleta se encaixa em poucos elencos atualmente, né? Na forma como o Rogério Ceni joga, ele não conseguiria fazer isso assim. Não vejo ele fazendo. O Rogério Ceni disse, inclusive, que vai tentar ajudá-lo a desempenhar essa função, mas não o time se adaptando ao que ele sabe fazer, e sim o contrário. Ele é que vai precisar se adaptar ao modelo do time, até porque quando o Rogério joga com um jogador com característica diferente, esse jogador já é Cauli. Então, Lúcio teria uma concorrência pesada jogando aberto pela direita, porque você tem aí Ademir, Cauli e Kaique disputando uma vaga só no time principal. E aí Lúcio acaba sendo esse centroavante que não consegue mais marcar gols, e Thiago é um garoto que precisa ser lançado aos poucos, ter paciência com ele, não pode ser visto como também um jogador que vai entrar e corresponder às expectativas e até a necessidade que o Bahia tem de fazer gols. Vale lembrar que o Bahia tem uma deficiência clara no setor ofensivo ainda no que diz respeito a concluir bem as jogadas, tá? Até cria oportunidade, gera bastante jogo, mas na hora de botar a bola para dentro, esse problema ainda persiste em existir. Então, é uma necessidade também de um centroavante, algo que tem que ser visto e observado de perto. Ravel, o goleiro costarriquenho, me fugiu o nome dele, deixa eu... Navas. Não. Patrick Siqueira. Isso, do Casa Pia, Patrick Siqueira. É o nome da vez? É o nome da vez. Esse nome ele já esteve mais quente. Mas o nome da vez mais uma vez, né? É mais uma vez. É um nome que já esteve mais próximo de fechar, mas um pouco antes da janela abrir, especulou-se que o time da Liga lá Portuguesa, né, o Casa Pia, havia pedido 77 milhões pelo passe do jogador, o que inviabilizaria a contratação, fazendo até com que alguns nomes surgissem como essa perua que a gente costuma citar aí no slide seguinte, Fred. O nome que surgiu hoje, inclusive aqui, de acordo com a imprensa paraguaia, alguns nomes de influenciadores também, mas que também já foi rechaçado por alguns outros profissionais que cobrem e têm informações sobre o Bahia, é do terceiro goleiro do Olímpia, chamado Juan Espínola, que é um goleiro argentino, de 30 anos, que tem por característica saber jogar bem com os pés, mas é um atleta que, por exemplo, hoje é reserva do reserva Gatito Fernandes, né? Então, um jogador que não viria, assim, na minha avaliação, para de fato resolver, solucionar o problema do Bahia. O que eu sei é que uma fonte, por exemplo, que se tem aqui, que tem bastante influência no dia a dia, nos bastidores do Bahia, já disse que esse nome, inclusive, não é de fato um nome sondado pelo clube, o Bahia nem sequer chegou a avaliar perfil, a contratação. Não é lógico, né? Não parece ser, inclusive, o perfil que o Bahia vai atacar agora. Eu acho que o Bahia vai
mais próximo do movimento que o Bahia tentou fazer, por exemplo, ao trazer Everson. Ao tentar trazer Everson, acabou não se concretizando a negociação. O Bahia vai para o mercado para contratar um jogador que, de fato, possa ter uma perspectiva maior de resolução do problema. O Bahia não vai apostar para contratar um goleiro para ser um quarto goleiro, por exemplo, que juntando 4 não dá 1. Eu duvido muito que isso vai acontecer. Seria capaz de apostar que o nome que o Bahia vai contratar, mesmo que não seja um nome aí... Eu, por exemplo, não conheço o futebol de Patrick Siqueira, mas ele deve ser chancelado por um scout, um nível de análise de desempenho que diga, não, esse cara vem aqui, vai botar a luva, camisa 1, meu irmão, e o problema tá resolvido. Então o Bahia vai muito nesse perfil. E aí, tirando esses 2 nomes, Patrick Siqueira e o próprio Juan Espínola, nenhum outro nome foi especulado. Eu acho que o Bahia tem conseguido, inclusive, manter um bom nível de sigilo as negociações, porque eu acho que essas movimentações, elas não devem demorar muito a acontecer, não. Acredito que o Bahia vai anunciar esses 2 ou 3 reforços que devem chegar já nas próximas semanas aí. Cássio, o Bahia tem dinheiro para trazer alguém? Ou tá livre? Tem. Sai até o primeiro podcast oficial do Bahia, né, o BahiaCast, com Raul Aguirre, peruano. E depois de 6 meses em relação aos demais, aí confirmou o orçamento do Bahia para o ano, 400 milhões, passando até um pouco disso, incluindo as vendas. Mas aquela coisa, isso é o dinheiro gerado basicamente pelo Bahia, só que ainda tem todos os recursos oriundos da própria SAF. Então, assim, tem. Agora também não dá para gastar por gastar, né? Tanto é que não fez isso, e nem vem fazendo isso, porque se fosse para fazer isso já teria mais goleiros do que tem, né? Traria um atrás do outro, e o fato de estar com o Marcos Felipe esse tempo todo, insistindo, ter arriscado em Ronaldo, foi bem surpreendente. Mostra que mesmo com muito dinheiro, as escolhas podem não ser as ideais, mas enfim, mais recurso tem, Fred, respondendo a sua pergunta. Então a gente avança aqui, tá? Deixa eu trazer aqui a tela, tá, do Bahia. Deixa eu só organizar a ordem aqui da casa. Enquanto você organiza, Fred, essa informação do orçamento do Bahia, que Cássio trouxe muito bem, né? Foi trazido também pelo Raul Aguirre nesse podcast, nessa entrevista que ele deu ao podcast oficial do Bahia agora. É um ponto importante porque por 2 motivos, principalmente porque a gente fala muito dessa questão da injeção do dinheiro de uma SAF e tal, e obviamente isso chegar a esse nível de orçamento é fruto de um trabalho desenvolvido pela SAF, de qualquer forma, mas o Bahia está conseguindo gerar receita orgânica. Esse é um ponto importantíssimo no que diz respeito até a questões de longo prazo, como a implementação do fair play financeiro no futebol. Esse é um ponto importante. O outro ponto que é igualmente importante no que diz respeito a isso é o Bahia conseguir quebrar essa barreira, né, a previsão orçamentária dos 400 milhões, o que é um feito inédito no Nordeste, que coloca o Bahia no patamar de outros clubes do chamado G12. Então, daqui a pouco, a tendência é que o Bahia, à medida em que vai conseguindo evoluir, a gente está falando muito de internacionalização do Bahia, a importância do Bahia levar a sério essa Sul-Americana, é o Bahia conseguir também crescer em receita, em orçamento, para poder fazer movimentos ainda maiores e se consolidar, né, como uma força, um expoente do futebol brasileiro, como o Grupo City deseja fazer. Perfeito, tá? Aqui a tela, né, que eu me refiro, que é a tela de controle da gente nesse momento de mercado. Precisa apagar aqui alguns do lado, porque na verdade teve uma copiada e colada aí. Deixa eu fazer só um ajuste aqui, ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Pronto. Ô Fred, chegando o goleiro, tu se animaria pro Ronaldo? Essa pergunta é necessária. Vou até voltar a tela, Cauê. Importante, porque pulou essa pergunta. Desses jogadores que Ravel listou como possibilidade de saída, fica Ronaldo, goleiro, como uma possibilidade. E para mim, Rezende jogaria fácil. Assim, não sei se titular do Sport, por exemplo, talvez não titular, mas ele joga na zaga, joga na lateral esquerda, joga de volante. E se precisar jogar a Série B ano que vem,
É uma peça Ele para importantíssima B, na Série B. ele. É uma peça importantíssima na Série B. Então, eu colocaria Rezende no radar, tá? E traria Ronaldo também, viu, Cauê? Se sobrasse Ronaldo do Bahia, eu traria pelos mesmos motivos até. Porque, veja só, Kaique França, ele é um goleiro ok. Mas se o Sport for rebaixado, o grau de confiança dele, tá? O grau de confiança dele é muito baixo para seguir para mais uma temporada, tá? E aí, Cauê, sua visão? Eu não acho o Ronaldo uma garantia, Também não acho, mas, não. mas eu acho que aumentaria o nível de competitividade. Não sei se ele Acho que seria ele foi pro titular. Bahia com empréstimo com opção de compra, inclusive, né? Pelo Atlético de Goiás. Do Atlético Goianiense, ainda é do Atlético Goianiense. Eu acho que puxaria um pouco, porque hoje o Sport não tem competitividade, porque Thiago Couto é muito frágil. Eu não consigo ver Thiago Couto jogando na Série A. Então, pelo menos você teria aquele cara para, a bola tá passando e Kaique tá salvando nada, bota Ronaldo. Eu acho que pelo menos você teria essa possibilidade, que hoje você não tem. Hoje não tem como você simplesmente achar que Kaique e França só faz o básico e vamos ver se o reserva faz alguma coisa diferente. Não tem condição. E o salário não deve ser muito alto, não, viu? Eu também acho que não, porque do Atlético Goianiense é patamar. Deve ter dado a inflacionadazinha, né? Deve, mas também não deve ser nada Não. do outro mundo. A gente falou de uma necessidade de um 5, né, para o Ceará. Não seria Rezende, né? Não, não. Até porque Minhoca, como bem explicou, Mais precisa de um qualificado cara mais tecnicamente, né? qualificado. E aí, obviamente, o Ceará tem goleiro passando, né? Rezende caberia no Vitória? Caberia. Também. Caberia ali primeiro volante. Até por Mas ser também eu acho canhoto, que o né? Vitória. Mas não sei se o Não é só Vitória. questão de caber, não, né, meu amigo? É questão de que essa negociação passa aí Para passar, mudar de lado, assim, é direto. Não, é muito difícil. Duas vezes o valor. Sem intercâmbio antes, sem intercâmbiozinho antes por outro canto, difícil. É tipo o Cafu lá nos anos 90, que foi pro Juventude para chegar no Palmeiras. Ali foi uma sacanagem. Então, agora sim, né, a gente volta ali para aquela tela do Bahia com uma indicação do 45 minutos, né, quando a gente analisou o elenco do Fortaleza, se identificou que Pochettino poderia ser uma oportunidade para o Bahia. Pochettino tem 6 jogos no Fortaleza, há uma chance de fazer o 7º jogo na quinta-feira, o que interromperia qualquer chance, tá? Mas Pochettino, o contrato acaba no final do ano, ou seja, o Fortaleza está condenado, basicamente, a não ganhar um centavo com o jogador, já está em liberdade para assinar um pré-contrato. Seria uma chance de ganhar um mínimo na negociação, tá? Um jogador que vem perdendo espaço no Fortaleza, então a gente identificou Pochettino como uma possibilidade e o Patrick Siqueira como uma notícia que surgiu, mas perdeu força, segundo Ravel, né, atualizou a gente aqui. Não que tenha indicativo de que vai sair, mas apontamos alguns, né, e Ravel conseguiu identificar apenas essa possibilidade em Rezende, e se chegar ao titular, seria Ronaldo, porque Danilo Fernandes acaba tendo um outro tipo de relação, né, Ravel? Então, para não ficar com 4 goleiros, eu acho que Ronaldo seria o alvo ali, né, mais fácil para o Bahia colocar numa negociação. É isso? Exatamente.